ao ver alguém escrever como Cervantes, o Dom Quixote, acompanhando as novelas exemplares de Cervantes, ao descobrir Lavoura Arcaica, que me provocou também um impacto extraordinário. Ao ver esse tipo de texto, eu reconheci que havia mentes muito privilegiadas, sobre as quais eu poderia discorrer, pensar, aprofundar, elaborar questões para os meus alunos, mas eu não faria a mesma coisa. Não faria do mesmo jeito. Então tive que achar um nicho na humanidade, que é ser professor. E eu considero que ser professor, no meu caso, não só é um título justo, mas é um título tecnicamente simpático, porque cabe ao grande intelectual, a uma pessoa do porte de Kant ou de Clarice, criar ideias. E cabe a um professor ensiná-las. É uma posição bonita, que vai criar algo com o aluno, mas cria ideias. Não criar ideias é próprio da intelectualidade. E por intelectual estou entendendo essas pessoas que, sendo ou não professores, sendo ou não escritores, um dia olham para o espaço e têm aquela intuição que Giotto d'Albondone teve ao reinventar a perspectiva na pintura. Um dia olham para o espaço e têm aquela intuição que entre 1906 e 1907 Picasso teve ao pintar as Demoiselles d'Avignon e criar e inventar o cubismo como linguagem. Que olham para o espaço e para umas gravuras japonesas e têm aquela explosão de pinturas que entre 1889 e 1890 Van Gogh teve. Para me consolar no meu estágio intermediário de inteligência, eu pensei, Van Gogh se matou. Clarice Lispector era uma pessoa atormentadíssima. Segundo a biografia recente do Benjamin Moser, era uma pessoa atormentada, porque dotada dessa capacidade de visão, ela tinha uma dificuldade extrema de convívio com as pessoas. Porque para conviver bem com as pessoas, precisa mais ou menos estar no mesmo plano civilizacional que elas. Por isso que as pessoas simples são muito sociáveis. Quanto mais simples, mais sociável. E se ficam muito felizes com experiências muito singelas de conversa. E aí, não um conselho, mas uma advertência. À medida que vocês forem lendo mais e mais, à medida que vocês não conseguirem mais viajar sem um livro, à medida que vocês forem entrando na descoberta da literatura, vocês vão descobrir uma outra coisa. Vocês vão ficando mais exigentes com as pessoas. E aquela conversa tá quente hoje, né? Será que vai chover? Nossa, esse calor é muito cedo para este calor, né? O tempo tá maluco. Que jogo ontem. E a política, né? Tudo uns ladrão, silépse de número. Tudo uns ladrão, né? À medida que eu enuncio essas orações absolutas, assindéticas, fáticas, eu vou entrando numa capacidade de enunciar o mundo como ele é. Está quente hoje em Porto Alegre. Mas à medida que eu leio Coração nas Trevas, de Conrad, o polonês que escreveu em inglês essa obra impressionante, eu vou me sentindo um pouco Kurtz, no meio da selva. Um europeu perdido numa curva do rio Congo, preocupado em como ensinar as pessoas locais a passarem seu terno de linho. E isso me remete ao filme inspirado nesse livro, Apocalipse Now, e o Kurtz se transforma em Marlon Brando. E eu penso em Marlon Brando desde Sindicato dos Ladrões até Apocalipse Now. E a minha cabeça deu 10 voltas enquanto alguém me diz, tá quente hoje, né? Nossa, que calor. Isso me torna mais feliz? Provavelmente não. Vocês sabem que intelectuais e mesmo pessoas muito versadas raramente são muito felizes. A universidade não é um local de felicidade intensa. Se alguém não passou por uma universidade, talvez tenha uma outra sensação, mas felicidade não é própria da universidade. Uma reunião de departamento não é uma reunião de pessoas que flutuam no espaço das ideias e são iluminadas pela luz da razão.
e se referem umas às outras através de haikais literários sofisticados. Uma reunião de departamento em qualquer departamento é quase sempre idêntica a uma reunião de pessoas não formadas, só variando o vocabulário. O ressentimento, a inveja, a fofoca, tema do meu livro pela editora da Unicinos, a detração, a dor pela existência do outro, são iguais todas entre pessoas que vendem balas no mercado de Porto Alegre e pessoas que estão nos departamentos, especialmente da área de humanas, de longe a mais problemática de todas as áreas.